Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 5. Se alguém, tendo-se ajuramentado como testemunha, pecar por não denunciar o que viu ou o que soube, levará sua iniquidade. Se alguém tocar alguma coisa imunda, seja cadáver de besta fera imunda, seja cadáver de gado imundo, seja cadáver de réptil imundo, embora faça sem se aperceber, contudo será ele imundo e culpado. Se alguém, sem se aperceber, tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que este se tornar imundo, quando souber, será culpado. Se alguém, sem se aperceber, jurar temerariamente com seus lábios, fazer mal ou fazer bem, em tudo que o homem pronunciar temerariamente com juramento, quando souber, culpado será numa destas coisas. Deverá, pois, quando for culpado numa destas coisas, confessar aquilo em que houver pecado. E como sua oferta pela culpa, ele trará ao Senhor, pelo pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, ou uma cabrinha, e trará como oferta pelo pecado, e o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado. Mas, se as suas posses não bastarem para o gado miúdo, então trará ao Senhor, como sua oferta pela culpa por aquilo em que houver pecado, 2 rolas, ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado, e outro como holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro aquele que é para oferta pelo pecado, e com a unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da oferta pelo pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que restar daquele sangue espremer-se-á à base do altar, é a oferta pelo pecado. E do outro fará holocausto conforme a ordenança. Assim o sacerdote fará expiação por ele do pecado que cometeu, e ele será perdoado. Se, porém, as suas posses não bastarem para as 2 rolas ou os 2 pombinhos, então, como oferta por aquilo em que houver pecado, trará a 10ª parte de uma efa de flor de farinha. Como oferta pelo pecado, não lhe deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, porquanto é oferta pelo pecado. E a trará ao sacerdote, o qual lhe tomará um punhado como memorial da oferta, e queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. É oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, que houver cometido em alguma destas coisas, e ele será perdoado, e o restante pertencerá ao sacerdote como oferta de cereais. Disse mais o Senhor a Moisés: se alguém cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor como sua oferta pela culpa um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário para oferta pela culpa. Assim, fará restituição pelo pecado que houver cometido na coisa sagrada, e ainda lhe acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote, e com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. Se alguém pecar, fazendo qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, ainda que não o soubesse, contudo será ele culpado, e levará a sua iniquidade. E como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua avaliação. E o sacerdote fará por ele expiação do erro que involuntariamente houver cometido sem o saber, e ele será perdoado. É oferta pela culpa, certamente ele se tornou culpado diante do Senhor.